Olá, eu já vou explicar para você como funciona o tal do VGBL ou PGBL, aquelas letrinhas esquisitas de quando o banco ou a corretora te oferecem uma previdência privada, a chamada previdência privada aberta. E vou te ensinar usando biscoito. Vem comigo! Auxiliar aqui de peso. Eu achei esse Oreo, eles não estão patrocinando meu vídeo, tá? Poderiam, mas não estão. Esse Oreo aqui com um recheio duplo, achei no bairro japonês aqui em São Paulo, então vou usá-lo para fazer a explicação que eu mais gosto da Previdência, que é uma explicação de que a Previdência nada mais é do que um biscoito ou bolacha, para quem gosta de chamar assim. Deixa eu abrir aqui, vou abrir ao vivo para vocês verem junto comigo se isso tem um recheio duplo mesmo. Olha, um recheio gordinho mesmo, ó. Nossa, bonito. Bom, enfim, vai sair todo mundo desse vídeo, até me deu água na boca querendo comer um Oreo. Mas por que isso daqui pode ser comparável a uma previdência? Para explicar, eu vou ter que fazer uma coisa bonita aqui, que a gente fazia quando era criança, né? Não sei se você fazia quando era criança, de só comer o recheio e deixar o biscoito. Então, vamos primeiro falar sobre o biscoito, tá? Então, a previdência é tudo junto, né? Vamos pegar só o biscoito ou bolacha, né? Que é o equivalente ao plano previdenciário. É a camada externa, é como se fosse uma capa que você coloca em volta da previdência. É no biscoito que vão estar as características do plano. Então, toda vez que você vai investir numa previdência, normalmente você escolhe lá o nome do fundo, do recheio. Olhei lá e tá lá, sei lá, Legacy Previdência, né? Brasil Previnant, Top, Blaster, Vlaster. Normalmente esses que têm os nomes mais bonitos são os piores, tá? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então você escolheu o nome do fundo, só que na hora que você vai contratar, você fala, ó, eu quero esse aqui, Top Blaster Master. E aí a pessoa fala, ah, que legal, é esse fundo que você quer? Mas antes você vai ter que escolher o plano. Então ela te pergunta, que tipo de plano você deseja? PGBL ou VGBL? Aí nessa hora você fala, pô, aí não, né? Não faço ideia. E essas siglinhas, na verdade, também não vão te ajudar com nada. Mesmo que você digite lá no Google, plano gerador benefício livre. Diabo é isso, né? Nem forma uma frase completa. Vida gerador benefício livre. Enfim, os nomes são horríveis, né? Então esquece os nomes. O que eu vou te falar aqui é uma regra de bolso, né? O PGBL é o ideal para quem faz declaração completa de imposto de renda no ano seguinte, não é na vida, né? Às vezes você fala, ah, Lu, me falaram que o PGBL é o melhor para quem faz declaração completa, mas hoje eu faço simples, mas no futuro eu vou fazer completa. O que importa é o que você vai fazer ano que vem. Se no ano que vem você vai fazer declaração completa de imposto de renda, esse ano você tem que optar por um PGBL. Lu, não faço ideia do que tipo de declaração eu faço. Então pergunta para o seu contador, para sua contadora, se você faz declaração anual de imposto de renda, você tem que saber o tipo de declaração que você vai fazer. Em geral, a completa, aqui só para, né, uma digressão rápida, é a melhor para quem tem deduções a fazer. Então, se você paga as escolas das crianças, então você pode deduzir os gastos com a escola das crianças, ou você tem gastos com saúde relevantes, você vai fazer deduções. E o PGBL vai ser mais uma dedução. Então, quando você investe no PGBL, se você coloca até 12% da sua renda bruta do ano inteiro, então ganhou 100 mil reais o ano inteiro, pegou 12 mil reais e coloca num PGBL, esse dinheiro você vai colocar como uma dedução na declaração do ano que vem. Como se você dissesse assim para a Receita, ó, Receita, esse dinheiro aqui eu guardei para minha previdência, é o meu futuro, então você não vai cobrar imposto de renda em cima disso aqui, combinado? Ela fala assim, e ela te devolve via restituição de imposto de renda. Ah, Lu, mas eu já tenho restituição. A restituição vai ficar maior ainda. Então o PGBL é o ideal para quem faz a declaração completa. Ah, Lu, mas me disseram que vai cobrar imposto lá na frente. Claro, você está deixando de pagar o imposto sobre o principal hoje, você vai pagar lá na frente, né? No caso do VGBL, você paga lá na frente só sobre os rendimentos, não sobre o principal. Mas claro, porque você pagou sobre o principal hoje. Então lembre-se que o PGBL é uma forma de você, por exemplo, tá lá ganhando, você ganhou seus 100 mil reais no ano, né? Para facilitar aqui nosso exemplo, você pagou imposto de renda na fonte em cima desses 100 mil reais. Vamos supor que você seja CLT. Então esse dinheiro ele foi entregue como imposto, né? E aí na hora da restituição eles te devolvem um dinheiro. Esse dinheiro que foi devolvido é legal você investir também nessa previdência, né? Porque aí daqui a muitos anos, quando você for se aposentar, ele vai cobrar um imposto sobre o principal menor provavelmente do que você ia pagar hoje, né? Então, se você tiver aí nos 27,5% de imposto, você vai pagar 10% lá na frente se você optar pela tabela que eu já vou falar daqui a pouco. Então, enfim, guarda, Lu, não gosto desse tema, então guarda isso, pode confiar em mim, PGBL é a melhor opção para quem faz declaração completa de imposto de renda, tá? O VGBL é a melhor opção para quem faz a simples, tá? Porque aí não vai ter dedução na declaração de imposto de renda, mas também é uma opção muito legal por conta da tabela que eu já vou falar para você de imposto.
Então, a primeira decisão que você tem que fazer sobre o biscoito, ou seja, que está no plano e não no recheio, ou seja, não no fundo, é se você quer um PGBL ou um VGBL. Essa decisão é muito importante, tá? Então, decidido isso, você tem que decidir se você quer a tabela progressiva ou regressiva. Ah, a contratação de previdência é muito complicado. Mas é uma vez que você tem que fazer e carregar para a vida, então faça para você tomar essa decisão logo. A tabela progressiva ou regressiva, como você escolhe? Também vou te dar uma regra de bolso aqui. A tabela progressiva de imposto de renda costuma ser melhor para quem vai ter uma renda baixa na aposentadoria. E eu já vou te dar uma ideia do que é esse baixa. E a tabela... Gente, é muito difícil gravar com biscoito na mão porque fica dando água na boca. Eu amo biscoito. Enfim, a tabela regressiva de imposto de renda costuma ser melhor para quem vai acumular um patrimônio maior para a aposentadoria, o que eu acredito que vai ser o caso de todos vocês que estão aqui me assistindo, né? Então, como a renda vai ser alta na aposentadoria, a progressiva pode ser pior. Lu, como assim tabela progressiva e regressiva? Essa pergunta, toda vez que você tiver essa dúvida, eu vou deixar o biscoito aqui um pouquinho de lado, vou olhar aqui até pro lado para minha tela que tá aqui. Você vai fazer o quê? Você vai jogar no Google. Ah, Lu, simples assim? Sim, vou te mostrar. Tabela progressiva de imposto de renda. Essa aqui, gente, é a tabela que você está acostumado a usar no seu dia a dia para pagar imposto, né? Então, para quem tem uma renda de até R$ 1.900 pela tabela de hoje, lembrando que essa tabela de imposto de renda, ela varia com o tempo, né? Então, quem tem uma renda de até R$ 1.900 é isento de imposto de renda. Quem tem 1.900 a 2.826 paga imposto de 7,5%. Quem tem de 2.800 a paga imposto de 15%. Quem tem essa renda de 3.000 paga imposto de 22,5%. Tem mais aqui, né? Não acaba aqui. E, ó, peguei aqui, ó, 27,5% para quem tem a maior renda, né? Pegamos um site qualquer aqui para ver. Ou seja, né, o que isso significa? Que se a sua renda for muito alta na aposentadoria, você vai pagar um imposto de 27,5%, que é o imposto normal sobre renda no Brasil, tá, gente? Já é o imposto que incide sobre a sua renda hoje. Essa tabela aqui não é novidade para ninguém. Então, se na sua aposentadoria você tem uma renda que vem de aluguel, uma renda que vem da sua previdência, mais uma renda que vem, sei lá o que você tá fazendo aí para ganhar uma royalties de livros, né? Eu ganho royalties dos meus livros estão até aqui atrás. Então, se você tem várias, todas elas vão se somar para dar o tanto que você paga de imposto. E aí o que eu tenho para dizer para você é que a tabela progressiva só vai valer mais a pena que a regressiva somente se você ficar em uma dessas duas primeiras camadas de imposto de renda, ou seja, se você for pagar 7,5% ou for ser isento, ou seja, se você está esperando que a sua renda da aposentadoria, pelos valores de hoje, fique mais perto ali de até R$ 2.800 por mês. Eu, Luciana, espero ter uma renda muito maior na minha aposentadoria, então para mim a tabela progressiva não serve. Talvez para você aí que vá ter uma renda de até R$ 2.800 na aposentadoria, sim, ela sirva, tá? Mas eu acho que para vocês em geral que estão me assistindo, eu desejo mais do que isso, né? Então isso é a tabela progressiva. Para os valores superiores, eu vou mostrar para você que como o imposto é 15% para cima, né, a partir daí, então vai valer mais a pena a tabela regressiva porque eu consigo nela o imposto de 10%. Tá bom? Essa tabela aqui também pode funcionar para investimento de previdência para criança, né? Eu quero botar um dinheiro para os meus filhos usarem lá na frente. Lu, pode ser legal a previdência? Pode, até porque no modelo do PGBL, se a criança for sua dependente, você pode também deduzir o que você colocar para ela numa previdência. Então pode ser um investimento legal para a criança. E aí a tabela progressiva pode funcionar, se você achar que ela deve usar o dinheiro ali quando fizer, sei lá, 18, 21 anos e ela não vai ter outra renda, por exemplo, para, sei lá, estudar fora. Entendeu? Mas essas são as situações em que a progressiva funciona. É muito provável que você que está me assistindo vá usar a tabela regressiva de imposto de renda. Vamos de novo lá no Google. Tabela regressiva de imposto de renda de previdência. Aí essa é uma tabela exclusiva da Previdência, tá? Ah, um detalhe sobre a tabela progressiva. Ah, Lu, mas daqui a uns anos vai ser exatamente a mesma tabela? Não, né? Ela muda sempre, ela é atualizada. Mas dá para ter uma ideia do que é um valor, né? Não vai mudar, talvez mude, mas enfim, a gente precisa de uma referência. Então a referência que a gente tem hoje é essa. Tem até muita polêmica assim, será que não daria para escolher isso lá na frente? Tem que ser na hora da contratação? Sim, tem que ser, né? Tabela regressiva de imposto de renda, ela começa com 35%, aqui não tá faltando umas coluninhas, né? Então vamos aqui, ó, primeiro site que apareceu, tá, gente? Tô dizendo que o site é bom não, tá? Tô só pegando aqui pra mostrar pra vocês que é só jogar no Google, tão simples quanto isso. 35% para um dinheiro de até 2 anos. Nossa, Lu, que impostão! Ó, já estão querendo me vender o negócio aqui. Não, só quero ver a tabela, obrigada. Que impostão, 35% de imposto de renda. Sim, é muito alto, por isso que não é legal você fazer uma previdência só para 2 anos. É um dinheiro para você usar só daqui a mais de 10 anos
Na tabela regressiva, isso vai fazer com que o imposto vá sempre caindo e chegue ao imposto de 10% para mais de 10 anos. Ah, Lu, então eu ponho o dinheiro hoje, começa a contar, então se eu investir de novo mês que vem na Previdência, ano que vem, nananã, então conta a data de hoje? Não, para cada aporte vai contar 10 anos até que ele chegue ao menor imposto. Ah, Lu, então eu preciso parar de investir em Previdência quando faltar só 10 anos para me aposentar? Não, por quê? Porque quando você for resgatar esse dinheiro, eu não quero que você converta em renda, eu quero que você vá usando ele aos pouquinhos, resgatando como se fosse qualquer fundo de investimento, né? E se você vai resgatando aos pouquinhos, esse dinheiro tem tempo dele inteiro chegar a menor alíquota de 10%, né? Eu costumo dizer que você não vai resgatar sua previdência, nossa, me aposentei, partiu Las Vegas, resgata tudo de uma vez. Não, aí nesse caso, os últimos aportes não vão ter chegado ainda ao imposto de 10%, tá? Então é legal você também ir resgatando aos pouquinhos para todos os aportes chegarem ao imposto de 10%, tá? Tudo isso que eu tô falando, gente, tá contido no plano, certo? É nele também que vai estar a idade da sua aposentadoria, que algumas corretoras ou bancos perguntam, outras nem perguntam, né? Outras nem vão querer saber, mas porque elas já põem lá um padrão, porque você pode mudar a qualquer hora. O que é muito importante você fazer certinho na origem. Definir se é PGBL ou VGBL e se é tabela progressiva ou regressiva, tá? Essas decisões, Lu, não dá para mudar depois? Não, PGBL não dá para virar VGBL, VGBL não dá para virar PGBL. O que dá é para você deixar o PGBL lá quietinho e começar a investir num VGBL, ou deixar o VGBL quietinho e começar a investir num PGBL, vai continuar rendendo lá normal e beleza, mas mudar não dá, né? E da tabela progressiva para regressiva você até consegue, normalmente as corretoras têm um dia certo para você fazer isso por mês, né? Mas é chato, né? Vamos começar certo. De regressiva para progressiva não dá. E quando você muda da progressiva para regressiva, o tempo começa a contar do zero. Então, se o melhor para você for a regressiva, definir logo, tá bom? Então essas são as principais características do plano. Aqui também tem outras coisas, como a tábua atuarial, que é um conceito mais complexo. Posso fazer outro vídeo sobre isso na frente, se vocês tiverem interesse já comenta aqui embaixo. Inclusive, se você está curtindo esse vídeo, já dá o joinha e já segue o canal, hein? Para eu continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Pois bem, voltando. No plano também tem a tábua atuarial que vai definir, né, dependendo da sua expectativa de vida, qual vai ser a sua renda na aposentadoria, né? Então tá bom, então vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, porque esse é o plano. Tem outras características que estão aqui, tá? Mas eu quis trazer as principais. Mas a Previdência, ela não é só um plano, vem a parte mais legal, né? Você percebeu que o plano é uma burocracia chata, né? Porque o grande charme está no recheio. O recheio é o fundo de investimento, é aqui que está a estratégia dessa Previdência, tá? Então, o recheio também é muito importante você escolher bem. Mais de 80% das previdências no Brasil são previdências de pura renda fixa. Eu acho isso um absurdo. Como assim o dinheiro de mais longo prazo você vai colocar só em renda fixa de um país emergente, vulgo Brasil, né? Imagina um estrangeiro olhando para você e falando assim, essa louca que tá botando todo o dinheiro dela em renda fixa brasileira, né? Esse é um dinheiro que tem que ser diversificado, né? Se é um dinheiro de longo prazo, um dinheiro para mais de 10 anos, recomendo muito que você tenha fundo de renda fixa, de bolsa, investimentos globais aqui dentro, câmbio, commodities, enfim, vários, crédito privado, vários investimentos diferentes de bons gestores. Lu, eu vou achar isso disponível no mercado? Na maior parte dos bancos não. Os produtos maiores de previdência no Brasil são renda fixa pura e são caríssimos, são muito ruins. Daí talvez venha um conceito que você já deve ter ouvido falar, que previdência é horrível. Não. A maior parte das previdências brasileiras é ruim mesmo, mas tem produtos muito bons que foram criados ao longo dos últimos anos, de gestores não ligados a bancos e que mesmo assim são com frequência distribuídos nos bancos. No passado eram mais distribuídos no private banking, mas hoje também estão oferecidos para o tal do varejo alta renda, né? Que é a Personalité, o Prime, enfim, tá lá disponível no seu banco, no estilo, né? Ah, Lu, mas como é que... É um único fundo? Não, eu quero que você tenha vários biscoitos, né? Vários. Não é para ter uma previdência só, é para ter várias previdências. Não vou abrir os pacotes todos aqui, não, porque depois eu vou ficar querendo comer tudo, né? Enfim, ó, isso aqui veio meio quebrado, num plano meio ruim, mas enfim. Você tem que ter vários e para cada fundo que você escolher, você também vai ter o plano e você pode escolher todos iguais. Lu, eu quero ter tudo PGBL. Pode? Sim, eu posso ter um PGBL, sei lá, do Legacy, que é um multimercados previdenciário. Eu posso ter também o PGBL do Capitânia, que é um fundo de crédito previdenciário. Posso ter também Nossa senhora, isso daqui vai gerar um bocado de biscoito. Nossa.
Pode ser também sei lá, da Brasil Capital, que é um fundo de ações previdenciárias. Tô dando exemplos aqui, tá? Mas para investir bem em previdência, tem que saber no que você tá investindo. Porque quando eu faço uma previdência assim tão diversificada, bonitinha, então eu tenho 3 PGBLs. Nossa, eu posso ter 3? Pode. Posso ter 2 PGBLs e 1 VGBL, que é se eu já usei todos os 12% da minha renda bruta do ano no PGBL, então quero investir 13 mil reais em previdência, mas 12 mil a renda bruta do ano. 12 mil vão no PGBL, 1.000 reais vão no VGBL, né? Cada um de um fundo diferente. Eu posso ter vários, posso ter uma carteira completa de previdência, coisa linda, né? Pacote inteiro de biscoitinhos, tá? Todos com seus planos e fundos, todos com seus biscoitos e recheios. Bom, espero que a gente tenha muito mais tempo para conversar sobre previdência aqui, mas assim, só de entender a estrutura básica da previdência, quase que caiu, você já tá muito melhor para entrar nesse mercado. Uma última coisa que eu quero falar é sobre as taxas, tá? No biscoito você tem a taxa de carregamento, né? E no fundo você tem a taxa de administração. A taxa de carregamento, que é uma taxa quando você investe no plano, eles já tiram um pedaço do seu dinheiro, né? Então tá lá, 2% de taxa de carregamento. Eu botei 100 reais, ele já leva 2 reais. Essa aí é uma coisa do passado. Você pode ter um plano aí que ainda tem. Era melhor até portar para uma previdência melhor, que isso dá para fazer na previdência, né? Trocar de uma para outra, igual você faz portabilidade de telefone, tá? Mas se você tem aí uma taxa de carregamento, saiba que é isso, ela tá no plano. E você tem a taxa de administração do fundo, que é quanto você paga para o gestor para ele fazer aquela estratégia. Então, quanto mais sofisticada for a estratégia, mais faz sentido pagar, né? Faz sentido pagar 2% ao ano de taxa de administração? Isso faz. De carregamento? Não, né? Mas para fazer sentido pagar 2%, tem que ser um fundo que opera várias coisas diferentes, ou que opera bolsa, que seleciona ações, né? Que faz algo sofisticado. Um fundo que investe só em renda fixa tradicional, pagar mais de 1%, 2%, como eu vejo vários por aí, eu acho um absurdo, tá? Tem que ser uma estratégia mais sofisticada para valer pagar mais, tá bom? Bom, então vou aqui comer meu biscoito, como vocês perceberam, eu tô aqui com água na boca. Se você curtiu esse vídeo, se aprendeu com ele, compartilhe com algumas pessoas, marque aí no curtir e siga esse canal. Muito obrigada!